Uma pequena esfera de massa m igual a 0,2 kg foi presa a uma corda inextensível de comprimento L igual a 0,5 metros e posta a girar em um movimento circular uniforme na horizontal, de forma que o ângulo que a corda faz com a vertical é θ igual a 60 graus. Considere que a aceleração gravitacional seja g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e adote raiz de 3 igual a 1,7, que eu não vou usar. Até porque, se você tentar isolar o raiz de 3 para trocar para 1,7, vai aparecendo raiz de 2, raiz de 5. Esse raiz de 3 eu não entendi muito bem porque ele deu, porque geralmente, ainda mais a Uniceplac, pelas questões que eu vi até agora, ela costuma dar resultado exato, mas esse raiz de 3 sozinho não ajuda muito a ficar com o valor exato aqui. Com base nessas informações, é correto afirmar que a velocidade da esfera é aproximadamente, tá? Então vai ser o resultado aproximado. Bom, essa questão eu considero bem mais complicada que a primeira, porque ela não é só uma aplicação direta da fórmula, eu preciso realmente fazer aqui várias análises, várias não, umas duas ou três, e desenhar direito o problema. Essa esfera, como que ela está na horizontal e está fazendo um ângulo de 60 graus com, cadê? E forma um ângulo com o ângulo que a corda faz com a vertical, é 60 graus. Bom, porque se você vai girar, você tem um haste, assim, ou tem algo na vertical, e vai girar algo em torno dela, ela não consegue ficar girando assim. Porque aqui só teria força, peso e atração aqui para o lado, né? Até que poderia ter atração aqui para o lado, né? E tem o peso. Só que aí o peso aqui, se tiver atração aqui para o lado e o peso, quem vai sustentar o peso? Né? Se eu tivesse ela plenamente na horizontal assim, girando aqui, ó, ela nunca fica plenamente aqui na horizontal. Por quê? Porque tem um peso aqui para baixo, a tração seria aqui. Tudo bem, a tração faria papel de força centrípeta, mas quem sustenta o peso dela? Ela ia cair. Ela naturalmente cai nessa situação, né? Que ia ter uma aceleração para baixo aqui, porque não tem quem anula o peso. Por isso que não tem como uma questão, inclusive tem uma questão, acho que foi da Unirv, há pouco tempo atrás, que realmente esqueceu disso, não especificou que quando você gira uma bola, tem que ter uma queda, sim, em relação à vertical. Ela está presa aqui e a corda está aqui. E aí sim, ela gira aqui, tá certo? Eu vou aumentar esse desenho para ficar mais claro o que eu vou fazer. Opa. Tá aí. Então é o seguinte, aí ele diz que esse ângulo aqui que ele faz com a vertical, ó, que a corda faz com a vertical, é 60 graus. Aí eu vou colocar o esquema de forças. Lembra? Não sei se você já viu uma aula que eu falei esquema de forças, talvez para ser plaquina não, vou relembrar. Você separa em dois casos de tipos de força, de campo e de contato. E aí primeiro checa campo, porque é mais rápido e mais fácil. Campo só pode ter gravitacional, ou elétrico, ou magnético. É um checklist, para você não esquecer de nenhuma força na hora de desenhar as forças. Aí você pensa, campo magnético tem nessa questão? Não. Campo elétrico tem nessa questão? Também não. Campo gravitacional tem nessa questão? Sim, provavelmente. Está no planeta Terra, está fazendo alguma coisa, tem um campo gravitacional. Tá, aí você pergunta, qual é a força que surge devido ao campo gravitacional? Peso. Então você vem aqui e coloca a força peso, que é vertical para baixo. Legal? Agora acabaram, checklist forças de campo, acabou. Agora são as forças de contato. O que são as forças de contato? Tem que encostar, tem que estar tocando no corpo em questão, que é essa esfera. Essa pequena esfera aqui presa na corda aqui, né? Aí você olha para o desenho, poderia ter o ar, mas não fala nada sobre o ar, vamos considerar a resistência do ar. Quem está encostando na esfera é o fio, né? É uma corda inextensível. Inclusive tem um comprimento dela. Vou colocar aqui L. Como tem essa corda e ela está em contato, tem as forças devido ao contato da corda. Forças devido à corda são chamadas de tração. Então você desenha aqui sobre a corda, não desse jeito que eu fiz, a força de tração. Pronto. Tem mais alguém encostando, alguma coisa encostando na esfera além da corda? Não. Então acabou. E agora, o que eu faço? Bom, o interessante em quase todas as questões, é você decompor e deixar as forças, todas as forças que você desenhou, ou perpendicular ou paralela ao movimento, ou na direção do movimento, direção, no caso de centro de curvatura, seria apontando para o centro de curvatura ou perpendicular ao centro de curvatura. Seria o ideal, tá? Que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o T, Y, seria essa vertical, assim, perpendicular
a direção do centro de curvatura, que seria aqui, né? Mas não ficou muito bom aqui porque era para ser simétrico, né? Ficou um pouquinho melhor agora. Um pouquinho. Tá bom. O que importa é esse lado aqui que a gente vai usar mais. E aí, você tem um TY e decompõe aqui e faz o TX. Tá? E aí, quando você decompõe uma força, é importante você deduzir o ângulo que ele deu na questão, onde estaria entre essas três forças, que é a original e as suas duas componentes. Observe que o 60, e agora é geometria plana. O 60 está aqui, certo? Observe que aqui, um professor meu chama de Z do Zorro. Tem um Z aqui. Significa que esse ângulo e esse aqui são conhecidos como ângulos alternos internos. Lembra? Duas paralelas, uma transversal. Eu tenho aqui, ó. Aí o professor falou que tinha um Z do Zorro. Certo? Então, esse ângulo aqui é de 60 também. E isso é muito importante para eu poder escrever as equações do Tx e do Ty. Porque muita gente só decora, Tx é tesseno, Ty é cosseno. Nem é sempre assim. Aqui vai ser, né? Aqui vai ser. Mas o jeito que você não erra é você descobrir onde está o ângulo entre as três forças, a principal e as duas componentes, fechar o triângulo, seria colocar o Tx aqui em cima, ó. E aqui ver que 90 graus. E pode pegar o Tx e sempre deslocar? Sim. Quando eu não estou pensando na rotação do objeto, eu estou pensando na translação só dele aqui, né? Não estou pensando em movimento de rotação, onde eu coloco a força, o ponto onde eu coloco a força, não importa para resolver a questão. Para colocar onde você quiser. Eu podia colocar Tx aqui, ó. O que é importante é manter a direção, que nesse caso é horizontal, o sentido, que nesse caso é para a esquerda, e o comprimento, que dá a intensidade, que eu só fiz deslocar. Se você manter direção, sentido e comprimento, você pode colocar onde você quiser. Contanto que não seja um exercício que envolve rotação do corpo, só translação. Né? Todas as suas partes estão movendo juntas. Né? Isso que é translação. Então, sim, eu posso colocar o Tx ali para fechar um triângulo retângulo. E agora eu percebo que o Tx é oposto a 60. Portanto, ele é ter seno de 60. Porque seno de 60 é cateto oposto, Tx, pela hipotenusa que é T. Então, basta ver se o Tx é cateto oposto adjacente, se o Ty é cateto oposto adjacente, você sabe se usa seno ou cosseno sem chance de erro. Tá? Se fizer esse espaço que eu indiquei. Vou diminuir isso aqui para poder usar esse espaço. E agora eu posso perceber claramente que se ele está fazendo um movimento aqui na horizontal, que o Ty tinha que ter ficado maior, vou diminuir o peso aqui, né, porque eles têm que se anular, então eles têm a mesma intensidade, tem mais ou menos o mesmo comprimento, diminuir um pouquinho mais. Pronto. Então eu posso afirmar que o Ty tem que ter a mesma intensidade que o peso, e posso afirmar que o Tx vai funcionar como força centrípeta, provocando essa rotação em torno desse centro aqui. Tá certo? Daqui eu posso fazer que Ty, como eu já mostrei, Ty é o cateto adjacente ao 60. Então é T cosseno de 60. Igual ao peso, que é M vezes G. Vou colocar essa equação um pouquinho mais para cá. Aí aqui eu tenho T vezes cosseno de 60. Aí eu não lembro cosseno de 60. Vai ter que lembrar da tabelinha da... Você acha que não vai usar matemática na física? Você tem que lembrar da tabelinha da trigonometria dos ângulos principais, né? A musiquinha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 embaixo de todos. Raiz onde não tem 1. Tem várias versões dessa música, pode usar a que você aprendeu. Essa foi a que eu aprendi. 30, 45, 60 são as colunas e as linhas são o seno e o cosseno. Se você quiser a tangente, você divide seno por cosseno. Vai dar aqui raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Vou lá. Está aqui o ângulo, os ângulos que eu preciso. Então, cosseno de 60, basta eu vir aqui, fazer cosseno de 60, meio. Alguns estão falando assim, professor, eu nem troquei isso aí, depois vai cortar, vai ficar só tangente, eu nem preciso saber da massa. Verdade. Mas eu não vou fazer por esse jeito, seria mais ninja,
porque muita gente de cara não vai entender esse jeito, ou não vai pensar assim, eu não ia pensar nisso, então eu vou fazer de um jeito que você provavelmente ia pensar como resolver, para dar mais tranquilidade, você fazer do seu jeito que também tá de boa, tá? Mas quem pegou e desenvolveu essa, e desenvolveu essa aqui, e depois dividiu uma pela outra, e corta um monte de coisa, se der tempo até, se eu lembrar, né, que às vezes eu esqueço, eu até mostro aqui. Mas eu vou fazer do jeito mais natural, digamos assim, sem muita técnica ninja aqui. Alguns vão falar que nem é tão ninja assim, que ele tá acostumado, mas para quem tá começando é. Então eu vou fazer do jeito natural, que eu acho mais fácil de entender. Cosseno de 60, meio. Massa, 0,2. Gravidade, 10. Esse TX eu vou trocar para cá. Aqui vou deixar só pro TY. Aqui, passar para cá. Aí eu continuar aqui. Aí fica 0,2 vezes 10. Dá 2. Passa esse 2 multiplicando 2. Fica 4. Então a tração já achei, é 4 newtons. Tá? Agora eu faço o TX igual a força centrípeta. Tx é o cateto oposto ao 60. Então é T seno de 60. Você lembra da equação do seno, é cateto oposto. Cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Força centrípeta a gente viu na questão anterior, é mv quadrado sobre r. Vou até colocar aqui, porque eu não sei se coloquei na questão anterior. Vou colocar com teoria aqui. Força centrípeta é mv quadrado sobre r. Claro que é uma das equações. Você pode colocar em função de ômega, quando tiver a pulsação ou a velocidade angular, mas não vou inventar agora, você não precisa. T eu já achei que é 4. Seno de 60. Seno de 60, aqui, ó, na minha tabelinha, raiz de 3 sobre 2. Ah, aqui eu troco o raiz de 3 por 1,7. Não faça isso, tá? Você vai complicar a sua conta. Deixa para trocar, mesmo que tivesse que ajudasse, deixa para trocar o raiz de 3 na parte final. A não ser que você vê que vai cortar muito trocando aqui, vai simplificar muito a conta. Não é o caso. 0,2 V ao quadrado, que é o que eu quero, é o V, sobre R. Ixi, mas cadê o R? Aí você fala assim, meu Deus, cadê? Como que eu vou descobrir o valor de R? R seria isso aqui, gente, ó. É o raio de curvatura, daqui até aqui é o R. Isso eu deixei de propósito, porque é o que acontece de verdade, porque às vezes o professor faz a resolução antes, que nem eu fiz, né? Resolvi antes, e já faz o caminho, já deixa eu achar. Aí você, mas por que tá achando o R aqui? Ah, porque vai precisar depois. Mas geralmente quando você está resolvendo ali no, se vira nos 30, ali na hora da prova, você não pensa em tudo que você tem que achar só olhando para a questão. Você vai desenvolvendo e fala assim, opa, tá faltando esse dado. Aí você para, aquela equação que nem eu fiz aqui, ó, cadê o R? E vai atrás e depois volta. Então eu quero que vocês entendam essa dinâmica de resolução de questões também. Não é só resolver questão por resolver. Eu quero que você aprenda como resolver questões, até porque esse é o principal, é o motivo principal quase da existência da plataforma. Eu fiz ela porque tem esse gap entre o aluno saber a teoria e saber aplicar. Então, todas as minhas aulas são aplicando. Reviso teoria, mas mostro como aplicar. Então, como que eu acho esse R? Aí eu já percebi aqui que tem um triângulo retângulo aqui, ó. Onde esse é o R, que eu quero. Esse é o L, que foi dado, 0,5. E aqui eu tenho um ângulo de 60 e é retângulo. Como o R é o cateto oposto e o L é a hipotenusa, eu vou fazer aqui trigonometria de novo. Seno de 60 é o cateto oposto, que é o R, pela hipotenusa, que é o L. Seno de 60 a gente acabou de ver que é raiz de 3 sobre 2. O R é o que eu quero e o L é 0,5. 0,5 eu vou escrever com o meio, porque eu acho que fica melhor fazer a conta aqui, ó. Porque daí o R vai ficar raiz de 3 sobre 2, esse meio passa multiplicando, vezes meio. Então, R vai dar raiz de 3 sobre 4. O quê? Metros. Ah, troca o raiz de 3 por 1,7 para quê? Aí você vai dividir 1,7 por 4, vai ficar um número quebrado. Deixa quieto. Você vai ter que fazer uma conta chatinha no final, não se preocupe. Então, aqui eu vou trocar por raiz de 3 sobre 4. Continuando aqui, ó. Então vai ficar 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Passo raiz de 3 sobre 4 multiplicando, aí fica vezes raiz de 3 sobre 4. É igual a 0,2 v quadrado. 0,2 eu vou escrever como 1 quinto. Você percebeu que eu estou querendo sumir com decimal. Não gosto de decimal. Tá? Eu deixo quando não tem jeito. Mas 0,2 ou eu escreveria como 2 vezes 10 a menos 1. Quem me conhece faz isso. Né? Sabe que eu faço isso. Ou nesse caso eu vou escrever, como está tudo com fração já do lado esquerdo da equação, eu vou transformar 0,2 como 1 sobre 5. Tá? Porque é uma coisa que tem que ter o hábito de fazer também. Ou perceber, porque algumas questões você vai precisar converter obrigatoriamente o decimal para fração. Tá? 0,2 é 20%, é 1 quinto de alguma coisa. E aqui é o v quadrado.
Agora, tá vendo que o raiz de 3 você nem precisou? Porque raiz de 3 com raiz de 3, vezes raiz de 3 dá 3. E 4 com 4 corta, mas ainda vai ter uma conta chata, não se preocupe. Aí vai ficar v quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Multiplica, os 5 passa multiplicando, vai dar 15. Então vai ficar 3 vezes 5 sobre 2. Aí vai ficar o v quadrado igual a 15 sobre 2, 7,5. Não teve jeito. E eu tenho que tirar a raiz de 7,5. Então a resposta, v, é igual a raiz quadrada de 7,5. Vê que eu não fiz nenhum arredondamento, porque eu não usei isso. Não. Mas ainda agora eu tenho que fazer a raiz de 7,5. Aí você tem dois caminhos. Um, que eu acho mais trabalhoso, mas é mais natural, mais fácil de entender, é você pegar cada alternativa e elevar ao quadrado para ver qual que chega mais perto de 7,5. Então, se você eleva ao quadrado 0,5, fica 0,25, tá longe da 7,5. A raiz de 0,25 é 0,5, a raiz de 7,5 é muito mais. Você pega 1 e eleva ao quadrado, dá 1. 1,5 eleva ao quadrado, aí 15, lembra que 15 ao quadrado, isso é uma coisa que você vai ver muito, então vai acabar memorizando, é 225. Então aqui vai dar 2,25, tá longe de 7,5. 2 ao quadrado é 4, tá longe de 7,5. 2,7 ao quadrado é o único que não dá para fazer, eu creio, de cabeça. Aí você faz aqui, ó, 7 vezes 7, 49, 1, 4. 7 vezes 2, 14, com 4, 18. 7 vezes 2, 14, vai 1, 2, 2, 4, com 1, 5. 9, 8 com 4, 12, vai 1, 7. Duas casas decimais, 7,29. Então, é o que está mais... 7,29? Achei que chegava mais perto. 7 vezes 7, 49, 1, 2. 7 vezes 2, 14, 18. 2 vezes 7, 14. Vai 1, 5, 9, 12, 5, 6, 7. É, achei que era mais perto de 7,5. Bom, mas tá perto o suficiente. 2,7 ao quadrado dá 7,29. 7,29. E aí você perceberia que era 2,7. Outro jeito um pouquinho mais rápido era você perceber que 7,5 está entre. Aí você pega que tem raiz exata, o 9 e o 4. Concorda? Peguei dois que tem raiz exata em volta. Portanto, a raiz de 7,5 é um valor que está obrigatoriamente entre 2 e 3. Então, a única opção seria o 2,7. Mais rápido, mas tinha que ter essa sacada aqui. Também chegaria nessa resposta. Então, o gabarito é, antes de marcar, eu estou lembrando ainda, eu falei que tinha um jeito ninja. Acabou a questão, tá? Acabou a questão. Resposta 2,7. Quem quiser passar para a próxima, passa para a próxima. Mas eu falei que tinha um jeito ninja que não precisava fazer, achar todos os dados aqui. Eu vou só pegar, ó, não tem T cosseno 60 igual a mg? T cosseno de 60 é igual a m vezes g. E eu tinha que o T seno de 60 é mv quadrado sobre r. T. Então, vou passar já o r multiplicando. T seno de 60r é igual a mv quadrado. Se você divide essa equação por essa, a matemática permite você dividir uma pela outra, essa parte divide com essa, então essa parte divide com essa. Você... Ah, não. Fiz ao contrário. Deixa eu ajeitar aqui, fica melhor. Melhor cosseno sobre seno da cotangente, né? O ideal é fazer o seno sobre o cosseno. Faz o seno sobre o... Não, que eu vou ajeitar isso aqui. Agora sim. Fazendo a pressa, dá nisso. Mas eu vou ajeitar aqui, vamos deixar mais bonitinho. Igual a mg. E se você divide uma pela outra, que muita gente pode ter percebido, que você faz assim, não só nessa questão, você tem muita questão de avião fazendo curva, que acaba acontecendo isso. Corta o T, corta o M, seno sobre cosseno do mesmo ângulo dá a tangente, então ficaria tangente de 60 vezes R é igual a V quadrado sobre G. E você vê que nem precisa do M, né? Aí você teria que achar o R de qualquer jeito, que é raiz de 3 sobre 4, mas já chegaria que o V quadrado é tangente de 60, que está aqui também, ó, que é o raiz de 3, vezes o R, que é raiz de 3 sobre 4, vezes o G, que é 10, né, porque passou multiplicando, e você chegaria no mesmo, ó. Ficaria 3 vezes 10, 30 sobre 4, 7,5. Menos conta, mas teria que fazer essa manha de dividir as duas equações do tx e do ty, dividir para ficar em função da tangente. Mas você viu que eu nem precisei achar o 4 da tração, não precisei substituir a massa, esse valor foi irrelevante, não depende da massa, essa velocidade, tá? De qualquer maneira, chegaria na raiz quadrada de 7,5, que a gente viu que dá aproximadamente 2,7.
Gabarito é de elefante.